Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo São Mateus. Nós vamos hoje à nossa terceira parte da introdução dessa nossa nova série de sermões sobre o Sermão do Monte, né? Eu quero ler com você alguns versículos ao longo da nossa exposição. O primeiro deles está em Mateus capítulo 3. Na semana retrasada, nós demos início à nossa série de exposições, falando sobre autor e obra, né? Nós falamos sobre quem é Mateus, quem foi Mateus e qual o objetivo dessa obra que Mateus havia composto. Na segunda parte da introdução, nós abordamos um panorama do capítulo 1 e 2 do livro de Mateus. Por que nós estamos fazendo isso? Não fomos direto ainda ao Sermão do Monte propriamente dito, né? O Sermão do Monte ele começa no capítulo 5, mas para nós entendermos todos os aspectos que Mateus vai abordar lá no capítulo 5, nós precisamos entender também a fundo quem era Mateus, né? Por que ele escreveu esse livro, esse evangelho, e principalmente o que precedeu o Sermão do Monte em si. Então, por isso que nós estamos fazendo esse panorama. Na semana passada falamos do capítulo 1 e 2, e hoje vamos falar do capítulo 3 e 4. E aí sim, na semana que vem, nós daremos início, né, faremos a introdução do Sermão do Monte, tá bom? Eu acho que até lá nós estaremos então totalmente concisos e persuadidos daquilo pelo qual Mateus estava disposto a escrever e a detalhar no seu evangelho, tá bem? Vamos ler o que diz o versículo de número 1 do capítulo 3. Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler alguns outros versículos também, tanto do capítulo 3 quanto do capítulo 4. O que nós vamos observar aqui, a partir de então, né? Mateus, ele escreveu o capítulo 1 e o capítulo 2, e nós vimos que na semana passada, né, ele fecha o capítulo 2 falando sobre a forma a qual Jesus seria chamado. Ele encerra o capítulo 2 dizendo, né, ele será chamado de o Nazareno, porque José retorna com Maria e Jesus ainda bebê para a cidade de Nazaré, né? Então, para se cumprir também uma das profecias do Antigo Testamento, né? Do capítulo 2 ao capítulo 3, nós temos aí uma lacuna de tempo. E muitas vezes quando nós estamos lendo a Bíblia, a gente não para observar isso, né? Do capítulo 2 para o capítulo 3, nós temos nada mais, nada menos que 30 anos. Por quê? Mateus ele encerra o capítulo 2 com Jesus criança, indo morar em Nazaré, e ele vai começar o capítulo 3 agora falando de João Batista, que nós vimos aqui, né? Naqueles dias surgiu João Batista. Então nós temos aí um gap, né? Um período de cerca de quase 30 anos, que é um período, na verdade, não diria obscuro, né? Mas é um período onde nós não temos informações quanto ao que acontece com Jesus. O que nós temos são especulações sobre a infância de Jesus, né? Sobre a criação de Jesus, a forma com a qual Maria criou Jesus, sobre o nascimento de outros irmãos de Jesus, haja vista que Jesus foi o primeiro filho, então Jesus era o primogênito, sobre a profissão que Jesus aprende, né, de carpinteiro, a partir do momento em que seu pai o ensina. Nós podemos também inferir deste tempo aí a possível morte de seu pai, a possível morte de José. Então Jesus nesse período ele assume o papel, né, que todo filho primogênito assumia naquela época, que era de cuidar da família e cuidar dos seus irmãos. E possivelmente Jesus ele assume também dentro do seu próprio lar uma proeminência. Por que essa proeminência, né? Possivelmente os seus irmãos mais novos ali, quem aqui é irmão mais novo? Eu sou irmão mais, eu sou primogênito, né?
a Bebela é mais nova, a Stephanie, Paola é a irmã mais nova, né? Você é filho único, né? O Filipinho é mais velho, também mais velho. A grande maioria que você é irmão mais novo, né? O que acontece? O irmão mais novo, ele tem pelo menos ali, quando chega na adolescência, aí ele perde esse encanto, né? Mas pelo menos até na adolescência, o irmão mais novo, ele olha para o irmão mais velho de que forma? Meu ídolo. Sim ou não? É sim, Eles não contam. Eles não contam, mas na verdade é isso. É em segredo. E não vai confessar isso, ainda mais agora, que já está na juventude, né? Mas olha para o irmão mais velho como aquela pessoa, né, que, nossa, né, é o meu irmão mais velho, já entrou na 7ª série. A 7ª série na minha época era a série, né? Nossa, já foi para a 7ª série, né? Era o auge, né? Aquele olhar de admiração. Jesus possivelmente ele tinha esse olhar de admiração dos seus irmãos, não apenas por ser o irmão mais velho, mas também por ser alguém que já na sua infância demonstrava-se acima da média. Nós sabemos que numa das festas em Jerusalém, Maria e José esquecem Jesus, e o que ele ficou fazendo lá no templo? Discutindo a Bíblia com os eruditos. Então, dentro de casa, os irmãos já partilhavam isso. A própria Maria, sua mãe, né? Tem um estudioso, o nome dele é George Herbert. Ele diz o seguinte: uma boa mãe vale mais do que 100 bons professores. Essa santa mulher chamada Maria tem um papel espetacular na vida de seu filho mais velho. Principalmente porque Maria, mais do que os próprios irmãos de Jesus, né? E eu acho que após a morte de José, ela era a única que sabia de uma informação que ninguém na época sabia. E talvez ela podia até comentar ali na mesa, né? Não fala isso para Jesus não, né? Obedece Jesus. Porque no fundo Maria sabia que ali estava alguém muito mais do que especial. Afinal de contas, ela havia sido visitada pelo anjo do Senhor. Ela tinha ali um spoiler, né, daquilo que iria acontecer no futuro, né? E Maria teve um papel fenomenal nessa criação, né? Durante esse período que vai do capítulo 2 ao capítulo 3, nós temos realmente ali uma importância fundamental de Maria poder não apenas cuidar de Jesus, esperar o tempo do cumprimento da palavra, né, de Deus na vida de Jesus, mas principalmente de educá-lo, de torná-lo uma boa criança. Quantos duvidam que Jesus foi um bom menino? Ninguém duvida. E isso parte do princípio de quê? De que Maria exerceu o seu papel muito bem, né? De que aquela mulher, a virgem que concebeu o Filho de Deus, tem um papel e teve um papel nesse período fundamental, né? Entretanto, agora, a partir do capítulo 3, então, Mateus ele vai abrir uma nova cortina. E no capítulo 3, ele vai abordar 2 aspectos, né? O primeiro aspecto é o surgimento, o aparecimento de um mensageiro que viria falar da chegada do grande rei. E segundo, o batismo do grande rei. Quem era esse mensageiro? Nós vimos aqui, né? Ele diz, naqueles dias surgiu João Batista. E João Batista tem uma importância também muito grande. Mateus aqui ele não vai contar-nos de um encontro que Jesus já tinha tido com João Batista, mas no ventre de suas mães os dois já tinham se encontrado, né? Mateus ele já vai mais adiante, né? Ele vai nos detalhar um pouco de quem era João Batista. E o que Mateus vai falar de João Batista? Primeiro, ele vai falar do surgimento deste homem num período que era um período muito específico, né? Havia uma corrupção no reinado. O período de Tibério César era um período de grande corrupção no reinado. Os fariseus, que eram as pessoas que estavam ali por conhecerem a palavra de Deus, não a estavam cumprindo da forma que deveriam cumpri-la. Ou seja, estava tudo bagunçado. Havia corrupção na política, havia corrupção dentro da igreja, havia corrupção na sociedade, estava tudo desorganizado.
E os profetas já haviam dito, lá no Antigo Testamento, que haveria de vir alguém para preparar o caminho do Messias. Então, Mateus, lembra que eu disse para vocês lá no início que Mateus estava escrevendo com foco nos judeus que estavam esperando o Messias? Então ele começa a mostrar aqui, olha, os profetas não tinham dito que iria vir alguém, que iria organizar as coisas para o Messias poder vir? Pois é, esse alguém foi João Batista. Qual era a mensagem desse João Batista? Era uma mensagem contundente de arrependimento. João Batista não tinha meias palavras, não. Vocês estão tudo errado, raça de víbora, né? E às vezes a história ela começa a se repetir, né? Esses dias eu mandei um meme num grupo dos meninos, né? Falando, olha, me chama de raça de víbora na pregação, mas para com esse negócio de vir falar que eu sou o centro do coração de Deus, né? Porque hoje tem um negócio de querer passar a mão na cabeça de todo mundo, né? E nossa, porque você é muito especial. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. E você é isso e aquilo outro. Né? Só falta dizer que você é mais importante que Jesus. Né? Espera aí um pouquinho. Hoje as coisas estão bem? Não, as coisas estão parecidas com aquela época. Há corrupção hoje no governo, há corrupção hoje na sociedade, há corrupção hoje em todos os lugares. E João ele chega com essa mensagem, arrependam-se. Segunda coisa, qual era a credencial de João? Mateus ele dá as credenciais de João. Olha, João ele está vindo porque alguém já tinha profetizado que ele viria para preparar o caminho. Terceiro, a manifestação. Charles Spurgeon diz o seguinte sobre João Batista: suas vestes e o seu modo de viver indicavam a sua simplicidade, austeridade e autonegação. João Batista era um pregador daquela época, mas ele não andava em carro importado. Ele não andava em carro de 300 mil reais. João Batista era um pregador, mas ele não ficava falando palavras bonitas em rede social para ter seguidores. Ele era direto no assunto, naquilo que ele iria abordar ou não. Arrependa-se, é um pecador, raça de víbora. Olhava para os... Gente, os fariseus eram teólogos, digamos que hoje, tipo, com doutorado em Harvard, sabe? Né? Eram doutorado em Harvard, em Oxford, né? Princeton, né? E aí eles foram lá ver João Batista. Então chegou os caras que tinha pós-graduação, mestrado e doutorado, João Batista vira para eles e chama os seus raças de víbora. Você entende quem que era João Batista? E terceiro, autonegação. Ele não estava fazendo propaganda dele, ele não queria seguidores. O povo estava atrás dele, porque estava vendo que a mensagem dele era uma mensagem importante, mas ele não estava buscando seguidores para ele. E qual era o impacto dessa pregação de João Batista? O impacto dessa pregação de João Batista é que vinha gente de toda a região da Judéia, ao entorno do Jordão, de Jerusalém, para ver quem era esse homem e o que esse homem estava falando. Então, alguma coisa de importante esse tal de João estava fazendo. E por último, ele trazia um alerta. Qual era o alerta que ele trazia? Do perigo da hipocrisia, do perigo do falso arrependimento, de uma vida sem frutos e de que o inferno era real. É muito interessante, muito engraçado, de que parece que João Batista estava pregando para nós. Era como se João Batista fosse ali para a praça do Universitário, colocasse um banquinho ali, subisse em cima do banquinho, pegasse um megafone e começasse a pregar. Se ele começasse a falar, gente, sai dessa sua hipocrisia, ele estaria falando alguma coisa que está fora do nosso contexto? Quanta hipocrisia existe na humanidade hoje? Se João Batista subisse num banquinho lá na praça Universitária e falasse, gente, o inferno é real, acorda. Ele estaria falando alguma coisa muito além? Não, hoje a humanidade vive naquela noção de que inferno é uma ilusão, né? Calma, gente, né? Não precisa preocupar tanto assim, não. Um falso arrependimento. Quantas vezes hoje nós estamos vendo, principalmente a juventude, né? O cara, ele se arrepende 1, 2, 3, 4, 5, 12 vezes, né? Vai lá na frente da igreja arrepender. Arrependimento ele precisa ser genuíno e nós vamos ver isso porque Jesus ele vai dar continuidade nesse tipo de pregação. E por último, uma vida sem frutos. Os fariseus daquela época não frutificavam, eles não davam frutos, né? E o fruto, ele reflete a árvore que ele é. E se os fariseus estavam dando frutos, estavam dando frutos podres. E aí, João Batista podia perguntar para mim e para você hoje, qual é o seu fruto? Qual fruto você está dando?
Que espécie de árvore você é? Você é um pé de quiabo? Não, porque quiabo é até bom, né? De jiló? Também é bom. Jiló também é bom. Tem gente que gosta. Beterraba? Maxixe, tem alguém que gosta de maxixe? Não, então pronto. Você é um pé de maxixe, que está dando maxixe? Ou você é ou você é uma videira com cachos frondosos? Quem você é? Essa seria a pergunta de João para nós. Terminando esse relato de João, né, nós não vamos ler todos os versículos aqui, depois você pode dar uma passada lá na sua casa, né? Lá no mesmo capítulo ainda, para fechar o capítulo 3, Mateus ele vai encerrar agora, saindo então da figura de João e voltando para a figura de Jesus, através do batismo de Jesus. Lá no versículo 13, Mateus ele escreve assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. É muito interessante isso daqui, porque surgem algumas perguntas. A primeira delas, por que Jesus demorou 30 anos para ser batizado? Né? Por que Jesus demorou tanto tempo? Para nos ensinar que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu, como diz Salomão, lá em Eclesiastes. Existe um tempo para todas as coisas. E Jesus esperou 30 anos para que tudo se organizasse. Havia um propósito do céu e Jesus precisaria esperar esse tempo para que se cumprisse na vida dele. Então assim, não poderia ser aos 20 anos, não deveria ser aos 25, não deveria ser aos 28, deveria ser aos 30. E aí pode até surgir uma pergunta, cadê o Vinícius, né? Vinícius me mandou uma questão teológica, né? Lá na Bíblia que ele estava lendo, né? Do nascimento de Jesus, o ano em que Jesus nasceu, né? Nasceu 5 anos antes dele nascer. Isso, lá na Bíblia que ele estava lendo, falava assim, e Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo, né? E aí o Vinícius me perguntou, como assim, né? Jesus não nasceu no ano 0? E aí eu expliquei para ele, depois ele explica para vocês, né? O erro que houve, né? Devido a um bispo da Igreja Católica que mandou refazer o calendário gregoriano, né? Então assim, Jesus foi batizado no ano 30 depois de Cristo, né? Mas de acordo com o calendário gregoriano seria o que, Vinícius? Aproximadamente o ano 25 depois de Cristo, né? Mas enfim, não vamos falar de datas aqui não, vamos falar de o seguinte: existe um tempo para todas as coisas. E Jesus só foi batizado aos 30 anos porque era exatamente ali que tudo estaria organizado. Já pensou se Jesus, por exemplo, fosse batizado aos 29? Será que ele encontraria com a mulher samaritana lá no poço naquele mesmo dia que ele encontrou? Possivelmente não. Se Jesus tivesse sido batizado aos 23, vou começar aqui para ter mais tempo de pregar o evangelho, será que ele teria encontrado com o cego de Jericó lá naquela rua que ele encontrou? Talvez não. Existe um tempo de Deus para todas as coisas. Isso quer dizer que se as coisas às quais você tem orado ainda não aconteceram, se aquilo que você está pedindo para Deus na sua oração, lá de joelhos no seu quarto, se aquilo ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo dele. Mas não se desespere, existe um tempo para todas as coisas. Amém? Você pode olhar dentro dos olhos da pessoa que está do seu lado aí e falar para ela: existe um tempo para todas as coisas? Então não se desespere. Amém? A segunda coisa que eu vejo aqui, quando Mateus ele vai escrever sobre esse batismo de Jesus, é porque haveria um motivo para Jesus se batizar. Tinha que ter um motivo. E aí surge um conflito, porque Jesus ele chega para ser batizado e ele fala: João, eu vim para ser batizado. E o que João vai falar para Jesus? Nananina, não. Eu te batizar? De jeito nenhum. Não sou digno nem de amarrar sua sandália. E ali começa um conflito. Jesus, não, você vai me batizar. João, não mesmo. Jesus, você vai me batizar. Você vai me batizar para que a justiça se cumpra. Aí João muda de ideia, fala: opa, tem um negócio aqui então. Porque se nós formos olhar, né, de uma forma assim, bem sensata e real, Jesus ele precisava ser batizado? Sim ou não? Não. Porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha
motivo pelo qual se arrepender, você concorda? Mas Jesus ele vira e fala para João assim: eu preciso ser batizado para que se cumpra a justiça. O que isso significa? Jesus ele tinha que se tornar um de nós, porque ele saberia que ele tomaria todos os nossos pecados. E ao tomar todos os nossos pecados, a justiça de Deus não mais se cumpriria em nós, se cumpriria nele. Percebeu que interessante isso? Se Jesus não tivesse se batizado para se tornar um como eu e você somos, nós deveríamos ter pago pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele se tornou um de nós. Ele falou: não, eu vou me batizar, e ao me batizar eu vou ser igual a Natasha, vou ser igual a Bebela, vou ser igual a Daniele, e eu vou assumir a mesma forma deles, para que o pecado deles caia então sobre mim. É por isso então que João entende, João fala: ah, rapaz, tem um negócio aqui, uai. Então, vem cá, Jesus, vou te batizar, é agora mesmo. E aí, então, João ele batiza Jesus. E ali nós temos um significado, e aqui tem um negócio que o teólogo Sproul diz que é fantástico, fantástico. No início da história da humanidade, estavam o Deus Pai, que era o Criador, o Deus Filho, que era Jesus, e o Deus Espírito Santo. A Trindade estava presente ali, a Santíssima Trindade estava presente na criação. Quando Deus diz haja luz, né? Deus verbalizou o verbo que era Cristo Jesus, e todas as coisas vieram a existir, porque os três são um. E, pasme, no início da história da humanidade e da criação, se repete novamente no início da história da redenção. Porque quando Jesus ele desce às águas, ele é o Deus Filho, e ele é então batizado por João, diz que os céus se abrem, ouve-se uma voz que diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o que desce do céu sobre Jesus? Uma pomba na forma do Espírito Santo. Começa naquele instante o início da redenção da humanidade, estando presente também o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa impressionante que Mateus vai dizer. Sabe por que Mateus coloca esse detalhe? Porque Mateus sabia que tinham os estudiosos da lei, que sabiam do Antigo Testamento, tinham os judaizantes, os judeus, que sabiam que havia a Trindade ali no início, e eles vão pegar isso aqui para a lei, vão parar e vão pensar: de fato, é a única forma de concluir que Jesus era realmente o Filho de Deus, é lembrando daquilo que todo mundo que estava ali ouviu. Algumas pessoas, daquela época mencionaram ser um trovão, mas outras ouviram claramente a voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Olha que coisa maravilhosa. Então, Mateus fecha o capítulo 3 e parte para o capítulo 4. E aí nós vamos fechar então tudo aquilo que nós precisamos saber para entrarmos no Sermão do Monte. O que Mateus vai nos dizer então, fazendo um panorama do capítulo 4? Só lembrando aqui, gente, eu estou usando assim 30, 40 minutos para falar aquilo que nós poderíamos ficar aqui um mês falando, tá bom? Até porque o nosso foco vai ser depois falar versículo por versículo a partir do capítulo 5, tá? Então, tem muito mais coisa aqui dentro do capítulo 3 e do capítulo 4 que nós podemos abordar numa outra possibilidade. O capítulo 4, olha o que diz o versículo 1. Olha o que Mateus vai nos escrever aqui. Ele diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu estou preparando uma mensagem sobre Mateus capítulo 4, e eu não quero assim dar spoiler aqui dessa mensagem que um dia eu vou pregar para vocês aí em algum momento, Então eu vou tentar abordar aqui alguns conceitos que eu não vou abordar nessa mensagem que um dia você vai me ver pregando, tá bom? O primeiro desses conceitos é o seguinte: a tentação do Filho do Rei, a tentação de Deus. Parece até incoerente, fazer essa pergunta. O Filho de Deus, que é também o próprio Deus, ele pode ser tentado? Sim ou não? Você já parou para pensar nisso? Será que Deus pode ser tentado? Na verdade, a resposta é não.
Deus não pode ser tentado. Entretanto, Jesus foi tentado pelo diabo. Por que ele foi tentado pelo diabo? Porque ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era humano. E o homem, sim, pode ser tentado. Todos os dias o homem está sujeito à tentação. Agora, qual que é a diferença desse Deus humano? É que mesmo sendo tentado, da forma mais incisiva possível, ele continuou sendo santo. É isso que Mateus vai nos dizer aqui no capítulo 4. Assim como, o autor de Hebreus, lá no capítulo 2, versículo 10, nos diz, ele foi tentado para nos socorrer nas nossas tentações. Sabe quando você passa por aquela aflição lá com a sua família, quando você passa por aquela dificuldade na sua empresa, aquela tentação que você passa lá dentro do seu coração? Jesus, ele passou por exatamente todas as tentações que nós um dia já passamos ou viermos a passar. E o mais importante disso é que ele passou para que ele pudesse olhar dentro dos seus olhos e dizer, aquilo que você está passando, eu também passei. Então seja forte, continue caminhando, não desista do teu projeto, não desista do teu plano, não desista de orar pela tua família, não desista de acreditar nos teus sonhos. Sabe por quê? Porque eu também já fui como você. Exatamente por isso que ele se dá ao luxo de ser tentado. E durante a tentação nós podemos observar algumas verdades daquilo que o diabo vai fazer contra Jesus. A primeira delas o diabo não é um mito e nem uma lenda. Tem muita gente aí, que tenta colocar o diabo como, são forças que existem no universo, e de vez em quando, o universo está contra nós, esse negócio de inferno e de diabo não existe não, são algumas teorias da conspiração, calma. Mateus, ele escreve a palavra diabo, e a palavra diabo no original é nosso adversário, adversário de nossas almas. O nosso adversário, ele é real, e ele está batendo na tua porta todos os dias para tentar você. Ele vai te tentar todo dia, porque o inferno existe, porque o diabo existe, e o objetivo dele é se disfarçar de algo que não existe, para que você não venha acreditar, para que você só venha acreditar num dia quando você encontrar presencialmente com ele, mas eu não estou disposto, e eu creio que você também não. Então, enquanto isso, nós precisamos acreditar que ele é real, que ele existe. A segunda coisa que nós podemos observar na tentação de Jesus é que a tentação, ela é inevitável. Você não é santo. Jesus, ele era santo, mas ele também era humano, então ele estava suscetível à tentação. É por isso que ele foi tentado. O diabo vai bater na tua porta todo dia. Ele está pronto, desde o seu acordar ao seu deitar, para te tentar. É inevitável, nós vamos passar pela tentação. Agora tem um detalhe aqui. A forma como a qual você reage e suporta a tentação diz quem você é e te prepara para viver as coisas que Deus preparou para você. E aí, quando nós olhamos, você observa o seguinte aqui, diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Você fala assim, uai, Deus levou Jesus para o deserto? Deus permitiu a tentação de Jesus? Yes, sim. É por isso que Deus permite que você venha passar por tentações. Sabe por quê? Porque são nas suas tentações, nas suas provações, que Ele vai te fazer uma mulher melhor, que Ele vai te tornar um homem melhor, um homem de caráter. Então creia que as tentações virão, mas Deus te fortalecerá em todas elas, para que você suporte no dia da dificuldade. E por último, a tentação, ela não tem hora marcada. O diabo, ele não vai falar assim, amanhã estou chegando às 3 da tarde, viu? Para te tentar. Vai te tentar com aquela buzina no trânsito, vai te tentar com aquele seu funcionário que não, vai te tentar com aquele seu professor endemoniado, vai te tentar com aquele seu colega, vai te tentar com aquela sua amiga, vai te tentar de todas as formas, vai te tentar. E aí tem um negócio assim, às vezes você fala, não, mas eu estou firme no trânsito, eu abençoo todo mundo que passa por mim, os meus professores, meus amigos, estou imune à tentação, Será? O que está aí na sua mão?
da Bebela, mas é a Bíblia, né, Bebela? Está aberta ali, né? Seu celular, né? As redes, as mídias sociais, a internet. Toda hora ele vai te tentar. No seu feed, ele está lá no seu feed. Você preenche seu feed, né? Ele está lá no seu feed, prontinho. Né? Não tem hora marcada. É por isso que nós precisamos estar prontos. Prontos. Assim como Jesus estava pronto para resistir à tentação. Como que Jesus resistiu à tentação? Né? Primeiro, a tentação de Jesus ela foi física. Porque Jesus estava com fome, né? E o diabo ofereceu ali pão para Jesus. Você pode transformar a pedra em pão, mata a sua fome aí, né? Quem que não está com fome, né? Quem que consegue resistir ao cheiro daquela carne assada que vai entrando pelas nossas pelo nosso sistema, né, olfativo, e você vai sentindo e ativa o sistema nervoso central que manda informação para as glândulas salivares. Quando você vê, você está pronto para avançar aquela picanha mal passada. Jesus estava pronto, ele foi tentado fisicamente. O diabo ele vai nos tentar fisicamente, ele vai tentar se aproveitar das nossas necessidades, e nós temos necessidades humanas, nós temos necessidades fisiológicas, mas nós precisamos resistir, assim como Jesus resistiu. Segunda forma, a tentação religiosa. O diabo, ele tenta Jesus com a Bíblia. O diabo vira... Gente, o diabo sabia a Bíblia. Ele vira para Jesus, não está escrito. Não está escrito ali, Jesus, né? Você vai ser tentado por um monte de gente que não sabe ler a Bíblia, ou que interpreta a Bíblia errado. Cuidado com quem você ouve pregar. Cuidado com as pessoas que dizem que está na Bíblia. Porque o próprio diabo virou para Jesus e falou, está na Bíblia. Agora, qual era o conceito ali? O conceito de interpretação errada. O diabo estava interpretando a Bíblia errada. Será que as pessoas que você está ouvindo, que você está assistindo, né, estão interpretando a Bíblia corretamente? As pessoas que você está lendo, né, estão interpretando a Bíblia corretamente? E por último, a tentação política da ambição. Ele prometeu tudo para Jesus. Só me adora, eu vou te dar o reino, vou te dar tudo. Sabe o que eu acho mais interessante aqui? O diabo ele promete dar um negócio para Jesus que ele não tem. Porque a Bíblia diz assim que o mundo jaz do maligno. O mundo não é do maligno. Ele não tem nada, ele não pode te dar nada. Tudo aquilo que ele te oferece é ilusório. O diabo é um estelionatário. O que o estelionatário faz? Os advogados de plantão aqui. Ele te promete dar aquilo que ele não tem condição de te dar. Então lembra sempre disso, quando a tentação vier, ele não tem nada que ele possa te dar. Agora, Deus tem todas as coisas e ele pode te dar tudo aquilo que você tem clamado. Amém? Como que Jesus venceu essa tentação lá no deserto? Eu anotei algumas coisas, né? Primeiro, Jesus ele tinha intimidade com Deus para poder vencer a tentação. Para nós vencermos as nossas tentações, nós precisamos de intimidade. Jesus chamava Deus de quê? De Pai, né? Abba Pai. Jesus ele era próximo do Deus Pai. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais distante você estará da tentação. Quanto mais tempo você gastar com Deus, menos tempo você vai gastar com internet e rede social. Segunda coisa, Jesus ele era cheio do Espírito Santo. Jesus ele tinha comunhão. Uma das formas de nós sermos cheios do Espírito Santo é estarmos aqui, né? Você poderia muito bem ter ficado lá na sua casa separando a quinta-feira para descansar, deitadão e tal, né? Ia fazer um miojo ali mais tarde, né? Ia pedir um iFood, tal, na preguiça, né? Quantos milhões de coisas não iriam passar na sua mente, sozinho lá na sua casa? Mas você está aqui em comunhão, e essa comunhão aqui te enche do Espírito Santo de Deus. O nosso louvor, a palavra, a nossa oração, né? As nossas conversas à mesa, enquanto nós estivermos comendo, te enche do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Olha, não passe um dia sem conversar com alguém da igreja, do nosso grupo, né? Às vezes você passa a semana inteira sem mandar uma mensagem para alguém do nosso grupo, sim ou não? Vamos estabelecer aqui um pacto a partir de hoje para te ajudar a não cair em tentação, né? Às vezes, por exemplo, assim, você conversa muito com o Vinícius, porque o Vinícius é seu amigo, então você manda lá os memes para ele, né? O Felipe não está aqui, eu falo, o Felipe conversa comigo todo dia,
por meme, ele conversa por rios. Chegou lá no meu direct do Instagram, é rios do Felipe, quer ver? Eu aposto. Ele manda de tudo, desde de palavra e pregação, perguntando questões bíblicas e tal, até as piadas mais... É legal, a gente conversa muito, né? Agora, além dessa conversa, vamos estabelecer um pacto. Todo dia você vai mandar mensagem pelo menos para uma pessoa do nosso grupo, do grupo que você está lá. Você tem um aplicativo da Bíblia no seu celular, copia lá o versículo que você quiser. Só não pode ser tipo assim, Jesus chorou, né? A pessoa tá mal, lá você manda Jesus chorou para ela, né? Pega um versículo de Salmos você não vai errar. Pega um versículo de Salmos lá e manda para alguém. Faz um pacto, todo dia mandar uma mensagem. No nosso tem um grupo lá que nós temos 60 pessoas. No outro, que é o dos casais pais, nós temos no mínimo umas... Quantas? Umas 15, mais ou menos. Dá para você 2 semanas sem repetir ninguém no grupo dos casais. No outro dos que não tem filhos, então, né? Sim. Você pode mandar uma mensagem, mas eu não conheço. Não interessa, manda para ele, você estabeleceu um laço de comunhão. Você está fazendo isso em prol da sua vida, para você fugir da tentação. Porque só de você pegar a Bíblia, peraí, deixa eu procurar um versículo aqui. Aí você faz aquela, vou procurar um versículo aqui. Tá, né? Abre o primeiro que aparecer, né? Não, gasta um tempinho lá, não, esse aqui tá legal, vou usar esse aqui, né? Vou mandar pro Daniel um versículo hoje. Só de você fazer isso, você já usou seu tempo com Deus e já impediu o diabo de vir querer te tentar. Você já teve comunhão, né? Além da comunhão que nós temos aqui toda quinta-feira, todo sábado, né? E os esporádicos, né? Quando tem evento assim, tipo o dia do aniversário do Caian, né? Como hoje, tipo semana passada, dia de futebol e assim por diante. Tenha comunhão, seja cheio do Espírito Santo. Quarta coisa que Jesus tinha que o fez resistir à tentação ali no deserto. Jesus tinha a palavra no coração e na boca. 2 lugares. Não adianta você ter a palavra de Deus só na boca se ela não estiver no seu coração, né? Você decora ali 3 versículos, né? E fala os 3 versículos todo dia, né? Não adianta nada. Se aquilo ali não fizer diferença no seu coração, não vale de nada. E segundo, a palavra precisa estar no seu coração, para que você possa expressá-la com a sua boca quando for necessário. Não tem coisa melhor. Você vai experimentar isso ainda. Pede para Deus para você experimentar isso. Ter a palavra dele no coração e na boca, para quando alguém precisar de você. Olha, muitas, inúmeras vezes, a pessoa chegou para mim assim, contou um problema, eu falei, eu não sei nem por onde ajudar essa pessoa. E eu falo ali alguma coisa que está na Bíblia. A pessoa chora e fala, você resolveu meu problema com isso? Eu falo, como? Não, foi Deus que resolveu, não foi eu. Tenha a palavra de Deus no coração e na boca, porque assim você vai resistir à tentação e você vai ajudar as pessoas que estão próximas a você. E por último, Jesus ele foi resiliente. A tentação vai vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ela descansa? Não, vem domingo também. Todo dia, mas Jesus ele foi resiliente. O diabo veio uma vez, Jesus resistiu. 2 vezes, Jesus resistiu. 3 vezes, Jesus resistiu. E sabe o que aconteceu? Quando o diabo desistiu, a Bíblia diz que então os anjos vieram e serviram Jesus. Quando você se tornar resiliente, os anjos virão para te servir, virão para trazer aquela resposta que você está buscando, virão para trazer aquele pedido que você tanto anseia. Você crê nisso? E aí, por último, Mateus ele vai terminar o capítulo 4, então, falando sobre o começo da grande obra de Jesus, né? No capítulo 4, o versículo de número 12 diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Aí o versículo 17, Mateus também vai dizer: daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aí no versículo 18, Mateus diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, chamados Simão e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: sigam-me,
E por último, no versículo 23, já terminando o capítulo 4, Mateus vai dizer: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando-lhes as boas novas e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Mateus, ele vai agora então nos preparar para o Sermão do Monte. Ele vai dizer: olha, agora está tudo pronto para que Jesus possa trazer o seu maior e mais poderoso ensinamento para a história da humanidade. E Jesus, ele vai fazer isso em uma determinada região, vai começar a fazer isso na Galileia, né, e em Cafarnaum, que era um local muito propício, né, por conta das rotas, da grande quantidade de fenícios, sírios que passavam por ali todos os dias, né? Jesus, ele vai começar o seu ministério através da pregação. William Barclay pega essa palavra pregação e traduz ela do grego, né, que é a palavra kepusso, que significa arauto. Sabe lá naqueles filmes que tem o rei e que tem o arauto do rei? Né? O que o arauto faz? Ele vai na frente e ele fala aquilo que o rei está vindo fazer, né? Toca a trombeta, né? Está chegando o rei que vai fazer isso e não sei o que lá. Jesus, ele estava vindo como o grande arauto de Deus para anunciar as boas novas a nós. Ele estava trazendo a boa nova, que era a boa nova do arrependimento. Porque Jesus dizia: olha, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O arrependimento de Jesus é o arrependimento que vem do grego metanoia. A palavra metanoia, ela tem um significado na origem, que é mudança de mente. Metanoia significa mudar a mente. E ela parte de 3 conceitos: razão, emoção e vontade. Eu não posso me arrepender só na minha razão. Eu preciso me arrepender também na minha emoção. Eu não posso me arrepender só na minha emoção. Porque eu não vou me arrepender quando eu estiver chorando, emocionado, e depois vai voltar tudo igual. Eu preciso me arrepender na razão, na emoção e também na minha vontade de não fazer mais aquilo que eu estava fazendo. É isso que Jesus estava clamando: olha, mude a sua mente. Eu vim para trazer esse novo arrependimento, um arrependimento de mudança, de conceito. Você precisa de uma nova mente. E como que Jesus, ele vai implementar isso, né? Mateus, ele encerra mostrando da forma assim muito bem organizada que Mateus era, né? Primeiro, Jesus, ele vai chamar uma equipe para... Jesus podia fazer tudo sozinho? Podia, tranquilamente. Mas Jesus, ele monta uma equipe de 12. Para quê? Para mostrar que nós precisamos de comunhão, nós precisamos andar junto. Ponto final. Jesus podia ter feito tudo sozinho, certeza absoluta. Teve algum discípulo que fez milagre enquanto Jesus estava aqui? Algum discípulo multiplicou o pão? Não. Mas, para Jesus fazer a pesca maravilhosa, Jesus precisou de quem? De Pedro para lançar a rede. Você está entendendo? Ou seja, para que Jesus possa operar na humanidade hoje, ele precisa das pessoas que lancem a rede. Jesus precisou de Pedro para lançar a rede. Jesus precisa de você para ser um instrumento lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade. É você que vai lançar a rede. Esse Jesus, ele era um grande mestre, porque Mateus fala que ele começou a ensinar nas sinagogas, ele ensinava ali para os fariseus, para todos aqueles sábios, de forma extremamente sábia. Ele tinha uma pregação que era diferente de todas as outras. Ele trazia boas novas do reino de Deus para essa terra e ele curava os enfermos. Jesus, ele sabia muito bem daquilo que as pessoas precisavam. Ele sabia que tinha gente que era mais intelectual, que precisava da revelação da palavra. Ele sabia que tinha o povo que precisava ouvir coisas boas. Então ele pregava através do sermão do monte, através de parábolas. Mas ele sabia que tinha gente que precisava de comida. Como você está precisando agora, né? Com esse olhar seu, tipo assim, calma logo, pastor. Comida, né? Mas ele tem não apenas o pão que nos alimenta fisicamente, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele tem o pão que nos alimenta no nosso interior. E daqui um pouco nós vamos nos alimentar a nossa essência fisiológica.
Mas o Senhor, nesse dia, te chamou aqui porque Ele quer alimentar o teu coração. Ele quer tirar essa vergonha, Ele quer tirar essa tristeza, Ele quer tirar essa mágoa que está aí dentro. Ele quer tirar esse pecado que você às vezes não consegue sair dele. E Ele quer te alimentar com coisas boas e coisas novas. Porque Ele é o pão da vida. E Ele tem boas novas para você. Amém? Que essa palavra dele seja alimento para os nossos corações. E que Ele nos prepare para entrarmos para valer no Sermão do Monte na semana que vem. Amém?